Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu voltei mais uma vez com a participação da Samantha no vídeo e dessa vez a gente vai brincar de uma indicar conteúdo para outra. No caso, a Samantha vai me indicar 5 filmes que são baseados em livros e depois eu vou indicar 5 livros que também tem filme pra Samantha ler. Antes da gente começar, eu vou pedir pra você deixar o seu like, inscrever-se no canal caso ainda não seja inscrito e assistir os outros vídeos. Eu vou deixar aqui nos cards e no box de descrição os outros vídeos que a Samantha participou aqui no canal. E não se esqueça de ativar o sininho. É, boa, bem lembrada. O primeiro filme que eu vou te indicar é O Homem que Caiu na Terra, que também é um livro, né, uma adaptação, e inclusive tem a participação do David Bowie no filme. E essa história é sobre um alienígena que veio para a Terra, o nome dele é Thomas Jerome Newton, e ele veio para a Terra na tentativa de construir uma nave para poder buscar os outros 300 aliens da espécie dele, porque eles vivem em Antea, que é um planeta que já não tem mais recursos, não tem água e foi destruído pela guerra, né? Então o objetivo dele é vir à Terra para poder construir essa nave. E ele tem uma inteligência muito superior à dos seres humanos. Então, quando ele chega aqui, ele vira um empresário de sucesso, cria coisas inacreditáveis, assim, empresas e tecnologias, e ele ganha esse dinheiro para construir essa nave. E aí o filme é sobre esse desenrolar. Eu recomendo muito, muito, é muito bom. Nossa, tanto o livro quanto o filme. Interessante, interessante. Inclusive, isso já tem o livro, eu vou até mostrar, aproveitar para mostrar aqui, porque eu já tenho o livro aqui, eu só ainda não li, né? Mas tá aqui me esperando. Tem até o Bowie aqui na capa. É, aqui também, ó. E essa edição é da Dark Side Books. Ah, uma coisa importante que eu preciso dizer. Quando se trata de filmes, a gente sempre, que é mais ligado, assim, que gosta mais de ver filmes, a gente sempre consulta o Rotten Tomatoes, né? Você pode deixar o link aqui embaixo depois. Sim. E esse site é como se fosse um IMDb, só que ele é um pouquinho mais sério, sabe? Explica só pro pessoal que não conhece muito o que é o IMDb. Ah, tá. O IMDb é como se fosse um grande banco de dados de filmes e todas as pessoas que estão envolvidas nesse meio artístico cinematográfico. Então, atores, diretores, roteiristas. E lá você pode encontrar as informações pessoais, a biografia e, no caso, a cinebiografia, né? Todos os filmes que essa pessoa fez e tudo mais. Que legal. É bem legal. Tá. Então, assim, quando você sabe que é o autor tal que fez aquele filme, mas não lembra, consulta lá no IMDb, que é muito fácil de achar. Tá. Voltando, né? O Rotten Tomatoes, ele tem a avaliação dos telespectadores e a avaliação dos críticos, né? Que registram as opiniões sobre os filmes. Então, O Homem que Caiu na Terra está com uma aprovação de 82% no Rotten, no tomatômetro, que a gente fala. Ah, então, legal. assim, é um filme de qualidade mesmo. Tá, então o tomatômetro é tipo, o que não presta a gente joga tomate. Exatamente. Tanto que legal. Rotten é tipo podre, né? Ah, sim, sim. Então é tomates podres. Então, ai, que legal. bem legal. Gente, sério, consultem esse site se vocês estiverem na dúvida, porque é muito mais difícil errar o filme se vocês consultarem o Rotten. Ai, que legal, gostei. O próximo filme que eu vou te indicar é Laranja Mecânica, que é um filme adaptado pelo Stanley Kubrick. E é um filme que fala sobre um futuro distópico, né, numa data imprecisa. E fala sobre o personagem Alex, que é líder de gangue, briguento, fica arrumando confusão pelas ruas, até que um dia ele é capturado pela polícia. E nessa sociedade distópica, os jovens encrenqueiros, eles passam por uma espécie de tortura, né? Ou reengenharia social, comportamental, né? Que é na tentativa da polícia de tirar essas tendências criminosas desses personagens. Então, a história é sobre como ele passa por isso e tenta ganhar a liberdade dele de volta. Legal. Esse aqui também tem o livro já esperando para ser lido, mas ainda não li, né? Precisa. Preciso. E no Rotten, né, no tomatômetro, esse filme tá com uma aprovação de 89%. Puxa, bastante. É bastante. O Laranja Mecânica, ele inclusive, assim, é um clássico, não só do cinema, mas também da cultura pop, né? Então as referências ao filme, referências em termos de
de figurino e tudo mais. Então, quem não reconhece aquele olho com aqueles cílios, É verdade. o copo de leite, É. a cartola, aquelas roupas futurísticas. Então, assim, só pela questão cinematográfica vale muito a pena ver esse filme. Acho que é um dos melhores trabalhos do Kubrick. Então, se você não viu ainda, fica aí a oportunidade. Fica a dica. O próximo item da lista é o Trainspotting, que é uma espécie de drama com muito humor negro, que trata da história de um personagem chamado Mark Renton, que mora em Edimburgo, né, na Escócia, e ele tem alguns amigos perturbados. Todos eles lidam com drogas, o desemprego, em uma Edimburgo pós-industrialização, né, pós-revolução industrial. Então, assim, década de 80, toda aquela questão de revolução na música, novas drogas surgindo, né, muitas empresas, poucas oportunidades. Então o filme é sobre isso, mas ele trata de uma forma muito envolvente, muito engraçada também, às vezes. E você vai se pegar também pensando, putz, né, a minha vida também é assim. Você vai se identificar muito com os personagens, né. Pra você, assim, que tem uma faixa etária mais próxima da minha, eu tenho certeza que você vai se identificar. E quem é mais velho também, porque, né, vocês viveram os anos 80, então com certeza vocês vão lembrar como era ser mais jovem, né, nessa época. Então vale muito a pena, eu gosto muito desse filme. E inclusive o ator que faz o personagem fez o Obi-Wan em Star Wars. Então se você curte Star Wars, gosta desse ator, que é o Ewan McGregor, fica a dica. O Trainspotting tá com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes. E tem também o Trainspotting 2, que não tem o livro, né? Mas assim, é um filme tão bom quanto. Acho que a aprovação dele tá um pouquinho menor, né? Porque as pessoas tendem a preferir o original. Mas assim, a qualidade é a mesma, de verdade. E a história do 2, né? Só pra aproveitar aqui a deixa, é sobre esses mesmos jovens, só que no futuro, adultos. Como que eles se saíram? Será que eles conseguiram emprego? Como que tá, né? Então é bem legal. Nessa lista também não pode faltar O Jogo da Imitação, que é um filme sensacional, que se passa na Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente tem esse matemático super famoso, que é o Alan Turing. É uma história baseada em fatos reais, tá, gente? Então tem esse matemático, Alan Turing, que ele acaba se encarregando de uma equipe para desvendar, decodificar o Enigma, que é uma máquina que codifica as conversas que os alemães, os nazistas tinham, né, na época da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é super tenso. Só que aí descobrem que esse matemático é homossexual e não podia. Então, assim, é um drama muito bom e ainda tem esse suspense, assim, né, essa ação de como será que eles vão conseguir e tal, né? Então você fica muito envolvido com a história. O elenco é excelente. E no Rotten Tomatoes tá com uma aprovação de 90%, gente. O Jogo da Imitação, ele ganhou também um Oscar de melhor roteiro adaptado. Inclusive, se você não viu o nosso vídeo falando sobre livros e filmes, será que o livro é sempre melhor que o filme mesmo? Dá uma olhadinha lá, vale a pena conferir, que a gente comenta um pouco mais. A Samantha fala um pouco mais sobre a questão do roteiro e as adaptações, e é bem bacana. Fica a dica. E para encerrar essa lista de indicações, A Chegada, né, o título original Arrival. Esse filme traz a Amy Adams no papel principal e ela vive uma linguista, que é uma especialista, né, em línguas, que é chamada pelo governo americano para decodificar a linguagem alien. Porque chega uma nave na Terra e eles não sabem o que eles querem, quais as intenções. Será que eles vão dominar a gente ou não? Eles vierem em paz ou não? Então a missão dela é conseguir descobrir o que eles estão falando. Só que esse filme é legal e diferente porque, primeiro, né, é o papel de uma mulher cientista que tá nesse papel assim, de destaque, uma missão importante, né? Afinal, o futuro da Terra pode depender do quão bem sucedida ela vai se sair nessa comunicação com os aliens, né? E o segundo motivo é por toda essa questão, assim, de como a gente lida com a comunicação, sabe? O que é linguagem, sabe? E também uma questão que o filme traz, que eu acho que você precisa ver por causa disso, é essa questão de como a gente entende o que vem primeiro, sabe? Se é a comunicação, se é a questão visual, comportamental. Interessante. Então esse filme é muito bom, ele é recente também e vale muito a pena vocês conferirem. E a nota dele, qual é? 94% no tomatômetro. Que legal.
Então chegou a minha hora de indicar livros para Samantha ler, mas livros que também tem filme. Então fica a dica do livro e do filme também. E o primeiro deles que eu vou falar agora é O Senhor das Moscas, do William Golding. William Golding, ele é um escritor que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E esse livro tem resenha aqui no canal, depois que você lê, ou então antes, você escolhe, assista a resenha, tá? Vou deixar os links aqui nos cards, no box de descrição. Mas esse livro conta a história, Samantha, de alguns garotos que tentam sobreviver após um acidente aéreo em que o avião deles cai numa ilha e eles se deparam com uma situação completamente nova, já que nenhum adulto sobreviveu, somente crianças. Então, são crianças e jovens de 12 anos no máximo que tentam sobreviver a uma ilha deserta. Não tem ninguém na ilha. Só que várias questões sociais foram colocadas nesse livro. Então, os jovens, as crianças, têm de ter um comportamento adulto, sendo que eles não sabem como é ser adulto, como lidar. E aí a gente vai conhecendo um pouco dos elementos do instinto humano, porque eles vão meio que agindo por instinto e se tornando até um pouco selvagens. É surpreendente o livro e o final dele também é bem interessante. Minha segunda indicação para Samantha é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Mas esse eu vou só indicar o livro, tá, Samantha? Não assista os filmes. Tá bom. Se você assistiu o vídeo de livros e filmes, né, em que a gente fala um pouquinho sobre as adaptações cinematográficas, você deve lembrar que eu falei que nenhuma adaptação do Retrato de Dorian Gray foi boa até hoje. Então, leia só o livro, tá certo, Samantha? Tá bom. Mas esse livro, ele vai contar a história do Dorian, que é um jovem muito bonito, que tem o seu retrato pintado por um pintor conceituado, que está apaixonado por ele. Nossa. Só que o mais impressionante é que a pintura, ela acaba ganhando vida. E ao ver o retrato pintado, seu retrato pintado, o Dorian deseja a imortalidade da sua beleza. Eles têm uma questão narcisista aí, e ele fica tão encantado com a beleza dele, afinal ele é muito bonito, todo mundo fala disso, e ele deseja profundamente nunca envelhecer. E meio que isso acaba ganhando um toque de magia e ele não envelhece. E o quadro começa a envelhecer com o passar dos anos. Que interessante. Só que isso tem as suas consequências e é aí que você vai descobrir lendo o livro. Pelo título, a gente nunca imagina a história, né? Muito interessante. É eu bem achava legal. que era uma coisa completamente diferente. Não, é bem legal, é bem interessante. Inclusive tem resenha no canal, se vocês quiserem acompanhar, dá uma olhadinha no link. O terceiro livro que eu vou indicar para Samantha é Budapeste, do Chico Buarque. Esse livro, que também tem filme, ele conta a história de um ghostwriter, que é um escritor anônimo. Ele é contratado para escrever livro em nome de outras pessoas, só que ele está vivendo uma crise no casamento. E durante uma viagem à Hungria, mais especificamente a Budapeste, que é a capital da Hungria, ele acaba conhecendo uma jovem húngara e acaba meio que tendo um relacionamento com ela. Então a gente vai conhecer um pouquinho da história que o idioma húngaro acabou conquistando ele e ele resolve ficar na Hungria, não é nem por essa jovem, mas é pelo idioma. Ele fica encantado com o idioma e tenta se relacionar com essa jovem para aprender o húngaro e ao mesmo tempo é uma fuga do casamento dele que está em crise, é o momento que ele quer tirar para ele, mas enquanto isso outras coisas vão acontecendo no Brasil. E em determinado momento ele tem que voltar para resolver essas coisas. Além dessa história ser interessante, ela é muito bem escrita pelo Chico Buarque, que não é só um compositor excelente, como se revelou para mim um escritor incrível. Então por isso que eu te recomendo, Samantha. Eu já queria ler esse livro, inclusive, então sabendo que tem filme, que é uma informação nova para mim, eu com certeza vou conferir. Minha próxima indicação é o livro Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Esse livro conta a história de pessoas que começam a ficar cegas do nada, de repente, em situações diversas. Só que diferente da cegueira tradicional, em que as pessoas enxergam tudo preto, essas pessoas veem tudo branco. E não há uma explicação. Com o tempo, todo mundo vai ficando cego.
Então, as autoridades tentando controlar essa situação, já que elas não sabem direito o que está acontecendo ainda, elas colocam essas pessoas que ficam cegas em quarentena, num lugar fechado. Só que com o passar do tempo, elas são abandonadas lá dentro. Então, elas vivem em situação extremamente precária. Não tem ninguém, não tem médico, não tem enfermeiro para auxiliá-las. Elas não enxergam, tem que lembrar disso. Tem que chegar no banheiro, tomar banho, fazer suas refeições. E elas não têm ninguém para auxiliá-los. E a situação começa a ficar bem crítica com o passar do tempo, até mesmo porque as autoridades passam a entregar cada vez menos alimentos e objetos para uso de higiene pessoal. Então a situação fica bem crítica e eu prometo para você que o desenrolar dessa história é surpreendente, porque a ideia do Saramago, ele não dá ponto sem nó, é fazer a gente questionar questões que acontecem no nosso meio social. Então isso que deixa a leitura mais interessante, porque ele usa dessa cegueira para explicar, para fazer uma analogia à cegueira da sociedade com diversos problemas. Minha última indicação é o livro Anna Karenina, do Tolstói. Nesse livro, que também tem resenha aqui no canal, você vai conhecer diversos núcleos familiares, mas que acabam se interligando de uma forma ou outra. Mas a história principal é da Anna, que é uma jovem casada com um importante figurão da época da Rússia dos czares, que é um militar, e ela tem um filho com ele, só que ela acaba se apaixonando por um jovem e tendo um relacionamento extraconjugal. E em paralelo com a história da Anna, a gente conhece a história do Lievin, que é um homem romântico, mas ele é um homem simples, apesar de ser muito rico e ter muitas posses. Ele se apaixona pela jovem que está esperando ser desposada ou receber o convite de casamento do mesmo homem que a Anna Karenina se apaixona e começa a ter um caso. Nossa. Então há uma questão aí emocional que acaba sendo disputada e elas acabam ficando sem se falar, pois elas se conhecem. E, enfim, acaba afetando várias pessoas. E como eu falei que as histórias se ligam de alguma forma, o irmão da Anna Karenina, ele é um tremendo de um galinha. E ele está vivendo uma crise conjugal, porque a esposa dele descobre as traições dele. Nossa. E ele tem uma penca de filhos. Então assim, ele ama muito a esposa, mas ele não vai deixar de ser mulherengo por causa da esposa e dos filhos. Então assim, são várias historinhas, núcleos familiares que vão se interligando e sendo desenvolvidos paralelamente, em que a gente vai se envolvendo junto. Mas eu já vou te antecipar que a Anna Karenina, ela é um personagem muito detestável. Sério? Se prepare, porque assim, você entende as questões dela, mas eu não sei, talvez você acabe até gostando, mas é um personagem que você se divide entre gostar e odiar. Mas eles são os melhores personagens, né? São. Afinal, quem que é totalmente amável? Exatamente. Ou totalmente odiável, né? Verdade. E esse livro teve uma adaptação cinematográfica que ficou muito boa também, então eu te recomendo o filme também. Legal. Então, Cíntia, você gostou das dicas? Vai procurar os filmes que eu indiquei? Ah, com certeza. Eu gosto bastante de ficção científica e você citou os títulos aqui interessantes, alguns que eu já conhecia, de ouvir falar, né? Ou tinha o livro, como eu mostrei pra vocês, mas que eu não tinha assistido o filme, mas tenho muito interesse sim em assistir. E os demais que eu também não conhecia, não tenho o livro, eu realmente tenho interesse porque você descrevendo a história deixou muito interessante. Ai, que bom. Então eu com certeza vou assistir o mais rápido possível. Cumpri minha função aqui no canal. Gente. Com certeza. E você gostou das dicas que eu te dei de leitura? Tem algum deles que você pensa em começar, que te chamou mais atenção em começar? Eu gostei de todos. E assim, eu não esperava que o Budapeste fosse sobre isso, não tinha ideia. Dorian Gray é a mesma coisa. E eu acho que eu vou começar pelo Dorian Gray, porque, nossa, sua descrição é muito legal, gostei mesmo. Eu fiz Yes, pra quem não sabe, que eu acompanho o canal há pouco tempo, é meu livro favorito, é um dos meus favoritos da vida. Que legal. Então eu indico ele pra todo mundo. Eu sei que nem todos acabam gostando, mas eu acho a escrita do Oscar Wilde incrível. A história, assim, apesar dela ser bobinha, ela também é uma analogia a uma série de coisas que a vaidade pode influenciar nas pessoas. Que legal. Então eu fiquei feliz com essa notícia que você vai começar por ele. Sim, que legal.
Então é isso, se você gostou desse vídeo, clique em curtir, inscreva-se no canal. E me fala também aqui nos comentários. Você viu algum desses filmes que eu indiquei? Você concorda com as sugestões? Ou você já viu esses filmes, não gostou? Comenta aqui embaixo que eu também quero saber e eu vou responder depois. E dos livros a mesma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou das indicações que eu fiz pra Samantha e se você tem algum comentário pra falar da sua experiência de leitura com algum deles, tá certo? E a gente se vê então no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia. Tchau, tchau!